desafios. Mas desafios são apenas desafios, eventualmente passarão. Não se preocupe, comigo aqui, eu vou te ajudar. Não vou deixar você suportar o sofrimento e a pressão sozinho. E finalmente, quero te dizer solenemente, eu, Lilith, definitivamente me tornarei sua família. Após dizer isso, a garota já estava muito sonolenta, deitou-se e logo adormeceu. E agora, era a vez de outra pessoa não conseguir dormir. Na verdade, o garoto nunca dormiu. Ele ficava pensando nas palavras da garota, sem entender bem, mas ansioso pela frase da garota. Não se preocupe, eu definitivamente me tornarei sua família. Isso também fez o garoto mergulhar em pensamentos, olhando para a garota corada à sua frente. Não achou fofo e adorável, mas achou muito estranho e incompreensível. Assim que viu Lilith pela primeira vez. Embora tenha havido uma grande surpresa, foi apenas momentânea. Mas agora eu penso, salvar sem laços sanguíneos. Isso não é apenas a expressão de capricho de um nobre. O garoto achou que tinha pensado muito bem, e também odiava esse tipo de comportamento. A mão que segurava o lençol inconscientemente apertou um pouco mais. Por que quando esses nobres se cansarem e se entediarem com os órfãos? Os órfãos serão descartados como brinquedos. Mas o garoto se sentiu feliz por enquanto, não passar fome nem ficar sem lugar para dormir. Naquela época, ele planejava se aproveitar bem dessa nobre que ele via como caprichosa, mas inesperadamente ela disse com o coração leve naquele momento. Ela definitivamente se tornará minha família. Não entendi por que ela disse isso. Deixa pra lá, não importa o porquê, basta recusar. O garoto agora desconfia muito da garota, que cedo ou tarde o abandonará, então não precisa ter nenhuma gentileza ou cuidado comigo. Porque não quero mais ser enganado e ferido. Dito isso, ele virou as costas, resistindo a Lilith. Nesse momento, o pai abriu a porta e entrou. Vendo Lilith cobrindo-se com o cobertor sozinha, ele se aproximou com cuidado e disse, Nossa princesa, por que você está cobrindo-se com o cobertor sozinha? Dizendo isso, ele também cobriu o garoto atenciosamente. Ao olhar para cima, ele notou o quadro, palavras muito boas, tem nível. Em breve, a obra ao lado fez os olhos do pai brilharem. O sussurro do pai, ele pensou que fosse uma água viva. Ao olhar novamente, ele percebeu que era ele. Vendo o texto acima, o pai sorriu ainda mais feliz. Aparentemente, a garota tinha medo de que os outros não a reconhecessem. Ela disse diretamente, isso não é uma água viva. Então, o pai deu um beijo leve na testa da garota. Boa noite, nossa linda e adorável princesa. Acabará de começar, a garota reiniciou seu ritual diário. Diante do mestre da torre como professor, a garota estava indefesa, achando o processo muito chato. Seria bom se eu pudesse ter aula com meus irmãos. Para sua surpresa, o professor disse, se for chato, não venha. Na verdade, quando você não vem, fico bastante ocioso. Vendo a aparência do professor, a garota pegou os problemas em suas mãos. Sim, eram as equações quadráticas que todos gostavam. Já que você está ocioso, por favor, me explique o problema. E o pequeno Qin-Shan da garota, o mestre da torre enxergou de relance. Você vai resolver este problema com certeza. Eu acho que você também não quer dizer coisas sem sentido. Eu acho que é assim. Deixarei os erros de lado. Você deve estar indo para uma escola de treinamento em breve, certo? Aos 9 anos, qualquer um pode ir para a escola sem admissão, mas para um gênio como você, aos 7 anos já é possível. Aliás, quando é o seu aniversário? Meu aniversário é 19 de maio. Então é em breve, resta apenas um mês. Então poderei ver a mamãe em breve? Se for assim, vou levá-la para conhecer meu namorado. Mamãe, seu pai não te contou. Certa vez a garota perguntou, para onde foram o papai e a mamãe? O pai apenas respondeu, fugiram de casa. Embora eu não tenha pensado muito nisso, foi realmente desconfortável. Eu realmente nunca pensei para onde minha mãe foi. Nessa hora, a garota ficou curiosa. Você conhece minha mãe? Claro que conheço, ela é muito famosa. Então, que tipo de pessoa ela é? Pela sua reação, é a primeira vez que ouve falar da sua mãe, certo? Seu pai e sua família também. Mas eles devem ter seus motivos. Nesse momento, a garota não aguentou mais. Por favor, me diga logo, estou muito curiosa. O nome da sua mãe é Celina, e ela é uma maga muito poderosa. Depois de se aposentar há 5 anos. Agora ela trabalha como pesquisadora em uma escola de treinamento de habilidades. Mas ela agora também é duquesa. Correto, depois que seu pai desapareceu de repente. Ela se casou com o Duque Ruden, e teve um filho nesse processo.
Ao ouvir isso, a garota ficou muito desapontada. A palavra recasamento ecoou na mente da garota. Ela estava chocada. Parecia que ela não se importava com você. Além disso, a garota compreendeu a escolha de sua mãe. Afinal, a mãe era jovem e capaz, deveria fazer o que queria. O mestre da torre disse, é justamente por ser jovem e maga que ela se casou com o seu pai, o mais popular. Só não sei se há amor entre nobres. O mestre da torre continuou, mas ela exagerou. Mesmo que não lhe permitissem perguntar sobre seu pai, ainda assim deveriam se importar com você. Afinal, você é filha dele. A garota disse, meu pai me levou quando eu era recém-nascida. Como a mamãe poderia saber para onde fomos? Para sua surpresa, o que o mestre da torre disse a seguir a chocou. Criança, você é realmente muito ingênua. Pense nisso, sua mãe é uma maga com menos de 30 anos. Mas como ela se aposentou tão rapidamente e ainda pôde trabalhar como pesquisadora em uma escola de treinamento? Não preciso dizer mais nada, onde você e seu pai estavam escondidos. Foi essa mulher quem contou diretamente ao imperador. Como compensação, ela pôde se aposentar diretamente e obteve a promessa do imperador. Ela não quer que os filhos dela virem soldados mirins. Então, meu bebê, você sabe o que isso significa? Ela o traiu por causa do filho dela. Agora tudo faz sentido. A pessoa que causou essa tragédia não foi outra senão a mãe que ela tanto esperava. No trabalho original, fui sequestrada, depois levada para uma escola de treinamento. Em seguida, minha classificação foi confirmada e fui detida. A mãe estava ciente de todo o processo, mas ainda assim fingiu não saber e ficou em silêncio. O mestre da torre continuou. E então, não estou certo? Mas agora você pode fazer o que eu digo. Assim que você entrar na escola de treinamento, vá direto para a MOD, e eu poderei te contratar antecipadamente. Isso lhe poupará muitos problemas desnecessários. Mas, inesperadamente, a garota balançou a cabeça depois de ouvir, eu não vou. Por que eu iria? Eu quero ficar em casa, quero ficar com meu pai. O mestre da torre continuou, mas você tem que saber, se você não for para a MOD, você irá para a guerra. Lá eles não vão cuidar de você só porque você é jovem. Todos vocês, soldados mirins, irão para a batalha contra as bestas. Pare de falar, eu só não quero me separar do meu pai. Eu disse, então você tem um padrinho? Mas você sabe, sua mãe, seu pai também não estão seguros, e sua presença os tornará ainda mais perigosos. Originalmente, o imperador não poderia ter enviado seu pai para o campo de batalha para participar de guerras desnecessárias, especialmente guerras de agressão. Seu pai se opôs fortemente. Mas ele seduziu a garota, e o imperador ficou muito feliz, pois era fácil ameaçar seu pai com você. Você realmente quer que seu pai seja pego em flagrante? Você também não se importa em matar pessoas inocentes? Ao ouvir isso, a garota não escolheu imediatamente, mas começou a pensar calmamente. Afinal, o fato de esse sujeito estar ajudando a si mesma com tudo era irracional e anormal. No trabalho original, o pai pediu a ele para ajudar a derrubar o imperador, mas ele se recusou sem olhar para trás. Foi difícil para a garota fazer uma escolha por um tempo. A garota, que estava tendo aula, desceu apressadamente. Afinal, ambos são pessoas próximas a ela, e não seria bom se um machucasse o outro. De longe, a garota gritou, assistente! Por que a irmã de Lion está pressionando? Assistente, ele caiu no chão. A garota estava muito angustiada e se abaixou apressadamente para perguntar se ele estava ferido em algum lugar. Então o rosto da garota ficou sombrio. A ferida mal tinha se curado. E agora de novo. Eu prometi a você que não deixaria você ser intimidada novamente. No final, isso aconteceu em tão pouco tempo. A garota gritou com seu irmão. Por que você intimida o Tis assim? O irmão não falou. Apenas olhou para o menino com raiva. Sob pressão, o irmão disse, não seja amigo dele, o que ele diz é um malfeitor. A garota não entendeu o que isso significava. O irmão queria dizer mais alguma coisa, mas parou. Ele apenas disse, enfim, me ouça, não se comunique com esse bastardo. Acabou, Tinglinger já é tão arrogante, eu não gosto dela. A garota ficou chocada ao ouvir isso. Essas palavras pareciam ter furado seu coração. O irmão de Lion realmente disse isso. Sabendo que no trabalho original, mesmo que o mundo inteiro desprezasse Tis, mesmo que o mundo inteiro intimidisse Tis, Lion nunca faria isso. Embora ele fosse muito exigente com Tis superficialmente, ele secretamente educava aqueles que a intimidavam. Vendo essa cena e ouvindo essas palavras, fez a garota cair em profunda confusão. Como isso pôde acontecer? Onde está o problema? Será que ela resgatou Tis muito tarde?
Mas neste momento a garota está muito desapontada com o irmão. Em seguida, a garota diz: eu não sou uma plebeia? Eu sempre fui uma plebeia desde que nasci. Se eu não for filha do papai, você não falaria uma palavra comigo? E eu tinha muitos amigos quando estava no campo. Todos eles são plebeus respeitáveis, mas são muito gentis e sinto muita falta deles. Irmão, quero te dizer que não serei uma nobre. Você tem que escolher seus amigos. Seixia é meu amigo, então não o machuque, e não o despreze. Ele é muito importante para mim. O irmão estava prestes a desmoronar ao ouvir isso. Ele não esperava que sua irmã, com sua última esperança, disse: então me diga, você se sente mais próximo dele do que eu, ou você o gosta muito? A garota ficou um pouco confusa ao ouvir isso, mas depois de pensar, disse: eu costumava gostar muito do irmão Laia. Mas agora não entendo o comportamento do irmão, porque odeio pessoas que usam violência. Ao ouvir isso, o coração do irmão ficou gelado. A última chama em seu coração foi apagada. Em seguida, ele saiu sem olhar para trás, e a garota se virou para ajudar Seixia. Ela se desculpou: desculpe por ter te ofendido. Mas Seixia disse: o que você está dizendo? Eu deveria te bater. Acho que meu irmão pode ter entendido mal o que eu disse. Em seguida, ele agarrou a gola da minha roupa e repetiu sem parar: não é um amigo, é um brinquedo. Achei que ele tinha entendido mal o que eu disse e queria muito explicar a ele, mas ele não me deu a chance. Ao ouvir isso, a garota ficou completamente chocada. Ela também tinha entendido mal o irmão de cabelo amarelo. A garota então disse que precisava resolver isso. Seixia, de agora em diante, se alguém perguntar sobre nosso relacionamento, diga que somos bons amigos, ok? Nesse momento, Seixia virou a cabeça timidamente. Mas a garota não se importou e disse firmemente: decidimos isso alegremente. Para eliminar o mal-entendido o mais rápido possível, a garota foi direto procurar o irmão An. Ao abrir a porta, ela viu o irmão falando algo. Então a tia disse: ouvi dizer que vocês brigaram. Já que você veio, conversem novamente. Tia sairá primeiro. Resolvam tudo. Depois que a tia saiu, a garota fez um beicinho e disse: irmão, ouvi dizer que você fez isso com Seixia. Você disse que eu era um brinquedo. Então você agiu. Como você pode dizer que alguém é um brinquedo casualmente? Eu não aguentei na hora. Irmão, na verdade, o significado dele era que eu sou o brinquedo dele. Eu não sou o brinquedo dele. Você entendeu errado. Em seguida, a garota disse, envergonhada: na verdade, fui eu que pedi a Seixia para ser um brinquedo. Foi apenas uma piada que fiz na época, e não se pode fazer esse tipo de piada casualmente. Na época, ela estava com medo e disse que éramos amigos. Você ficaria infeliz e zangado. O irmão disse: absurdo, não ficarei zangado com isso. A garota perguntou: você não a odeia? Você ficou olhando para ela antes. O irmão se apressou em explicar: não é que eu a odeie, é que ela parece estar mais próxima de você. Isso me fez sentir que você tinha um relacionamento melhor com ela. A garota ficou chocada. Ela realmente não esperava que fosse por causa disso. O irmão continuou: você a trouxe para casa para morar conosco. Isso mostra que você gosta dela mais do que o normal. Antes, você caçava aranhas comigo. De repente, você quer levá-la junto. O que isso significa? Comparado a isso, parece que você gosta mais dela, por isso fiquei brava na época. A garota ficou completamente chocada depois de ouvir tudo isso. Achando que o irmão disse que ela era plebeia, ela rebateu: irmão, o que eu quero dizer a você é que Shezia é uma boa amiga. Você é família. Antes, eu pensava que só tinha meu pai como família, por isso invejava as pessoas do campo. Mas agora tenho irmãos. Eles não são apenas talentosos, mas também bonitos. O mais importante é que eles me levam para pegar aranhas. Isso também me deixa muito feliz. Dizendo isso, ela abraçou o irmão diretamente. Antes eu achava que só meu pai era suficiente. Agora acho que é ótimo ter irmãos por perto. Irmãos são minha família e estarão ao meu lado. Mesmo que eu tenha muitos amigos no futuro, irmãos serão as pessoas mais preciosas para mim. Acabado de ser levado pelo irmão loiro e repreendido, Nanhai também recebeu um pedido de desculpas. Nanhai disse educadamente que não se importava. Se alguém tiver que ser culpado, que seja por falar de forma estranha. Então Tel disse: você se chama Shezia, certo? Eu sou Tel. Em minha casa, você não precisa ser tão formal. Fique à vontade e como você se sentir mais confortável. Nesse momento, Leon abriu a boca: mas há uma coisa. Se você mora aqui, precisa haver uma classificação. A menção de ranquear deixou Nanhai estranho.
Leon explicou. Lilith disse pessoalmente, eu sou melhor que vocês dois. Ao ouvir essa declaração, Nanhai ficou chocado. O quê? Até. Isso precisa de um ranking? Mas na mente de Leon, ele só pensava, essa garota não esperava isso, né? Nos olhos de Lilith, eu sou melhor que ele. Vendo a expressão dele, Leon ficou muito satisfeito. Então, ao ouvir isso, Theo explodiu diretamente. O quê? Lilith realmente disse isso? Leon disse com orgulho. É 100% verdade. Quem não acreditar, pode perguntar a Lilith. Prometo que é verdade. Sendo direto, só não venci o tio, mas também não poderia vencer o pai dele. Mas, exceto o pai dele, eu sou quem ele mais gosta. Então, não há problema em eu ficar em primeiro lugar aqui, certo? Mas logo surgiu a dúvida de Theo. Quem está em último lugar entre mim e Shezia? Leon agiu como se não fosse da sua conta. Não sei. Pergunte. Shezia disse, eu serei a terceira colocada. Ok, já que você mesmo disse isso, então é seu. Então os três ficaram curiosos para saber o que Lilith estava fazendo. De repente, as feições de Theo se contorceram e sua expressão ficou feia. Em seguida, ele se agarrou ao pescoço no chão. Leon, que sabia o motivo, foi imediatamente chamar alguém, deixando Shezia confuso. Ele perguntou cautelosamente, você está com muita dor? Antes que Theo pudesse responder, ele se levantou novamente. Desta vez, a dor o fez rolar no chão. Ele se agarrou a si mesmo com grande sofrimento. Vendo essa cena, Shezia decidiu que algo precisava ser feito. No momento seguinte, ele pressionou Theo no chão. Foi quando Lilith, que estava passeando com seu pai, ouviu os gritos de dor de Theo e imediatamente entendeu o que havia acontecido. A garota imediatamente pediu ao pai para colocá-la no chão. Em seguida, ela correu rapidamente para o quarto do irmão, ainda segurando o unguento que havia comprado na loja antes. A princípio, o pai ficou um pouco descrente ao ver o unguento. Como a filha que nunca saiu de casa poderia ter isso? E agora, o quarto estava uma bagunça. Theo, sofrendo, estava sendo segurado por servos. Só se ouvia o grito de dor de Theo. A mãe rezava ao lado para que ele se recuperasse rapidamente. Lilith abriu a porta e viu a situação. Correu para a frente sem hesitar. Ela sabia que podia ajudar seu irmão neste momento. Em seguida, a garota abraçou diretamente seu irmão. Está tudo bem, irmão. Vai melhorar, consolou ela. O núcleo mágico nas mãos de Lilith também estava agindo. Logo, após lutar, o irmão. Seu rosto de dor recuperou visivelmente, e ele conseguiu sentar-se diretamente. Isso imediatamente deixou todos curiosos. O que está acontecendo? Ele melhorou tão rápido. Todos ficaram muito felizes ao ver o irmão melhor, mas a garota sentiu que a história estava se desenvolvendo de forma errada. Ninguém está curioso sobre como o irmão ficou bom de repente? O normal seria fazê-los pensar que foi o núcleo mágico em sua mão que impediu a doença. Neste momento, o pai da garota perguntou, você está bem? Quanto tempo durou o ataque desta vez? Foram apenas cerca de 10 minutos. Muito menos do que antes, foram várias horas. Ao ouvir isso, o pai não pôde deixar de se sentir aliviado. A garota também ficou aliviada ao ver essa cena. Como esperado da protagonista, sua observação é realmente perspicaz. Mas deixe-me ajudá-lo novamente. Em seguida, a garota disse, erguendo o núcleo mágico. Irmão, eu disse que não ia te machucar, e você ficou bom rapidinho. Theodore segurou o núcleo mágico que a garota lhe deu. Ele disse, Lilith, você deve ter se assustado bastante. Sim, fiquei um pouco assustada, mas fico feliz que meu irmão não esteja mais com dor. Em seguida, o pai perguntou de onde veio o núcleo mágico. A garota respondeu, saí para brincar antes e pedi ao meu irmão para comprar. Ao ouvir que a garota disse que o comprou, o irmão ficou imediatamente em pânico. A garota explicou novamente, tia, não culpe o irmão. Fui eu que pedi ao meu irmão para comprar na época porque queria muito fazer um doce. Ao ouvir isso, o pai achou ainda mais que a melhora do irmão estava relacionada ao núcleo mágico. Então ele pediu que chamassem um sacerdote novamente. A tia, que não sabia de nada, disse, já sabemos qual é a doença, para que chamá-los? Eles não podem curá-la. O pai disse, a remissão da doença está relacionada ao pingente, e o pingente não é comum, é um núcleo de monstro. Finalmente, quando o sacerdote chegou, a verdade começou a vir à tona. Acontece que a existência do núcleo mágico aumentou a magia interna, quebrando o conflito de poder dentro do corpo. A doença se manifesta quando a magia e a energia dentro do corpo estão em equilíbrio. Se o núcleo mágico for usado continuamente,
Ele aumentará o nível de magia, evitando assim que a doença se manifeste. Ao ouvir isso, o avô também ficou surpreso. Então, depois de ser atormentado por essa doença por tantos anos, você nunca pensou que seria curada tão facilmente? O sacerdote disse, nós também não esperávamos. A magia externa afeta o equilíbrio da magia interna, e o conflito de magia sempre foi um problema difícil para nós superarmos. Como você pensou em usar um núcleo mágico para eliminar o conflito de magia? O pai respondeu, foi apenas um acidente. Ele repetiu brevemente aos sacerdotes. No entanto, neste momento, o pai de repente sentiu que sua filha Lilith não era comum, ela parecia saber o efeito do núcleo mágico há muito tempo. A garota, para que o menino que ela encontrou pudesse se integrar rapidamente à família, disse em pensamento, teremos purê de maçã esta noite. Tia, você pode jantar comigo? A tia concordou feliz. Então, ela pegou a mão do menino e disse, você também vem. Como o irmão não foi convidado para comer junto, o irmão loiro ao lado ficou ansioso imediatamente. Lilith, o que está acontecendo? E eu, irmão, você tem que vir comer conosco. Como você é uma maldição, eu só falo por último. Ao ouvir isso, a tia também sorriu sem dizer nada. Em seguida, disse, a noite está agradável. Por que não colocamos uma mesa lá fora e comemos juntos? A menina ficou muito feliz com essa sugestão. No entanto, o menino não pôde deixar de olhar para a menina, e o súbito contato visual fez seu coração acelerar. Um rubor visível foi do rosto às mãos. O menino pensou que famílias nobres eram realmente diferentes. Quando Theodore ficou doente, ele quis vê-lo. Ele se preocupou com que tipo de doença ela tinha, por que ela parecia tão dolorida quando atacava. Mas ela pensou de novo naquele momento. Ela veio ver Theodore? É que ela está descansando no quarto agora. No entanto, quando a tia da menina viu o menino, a primeira coisa que notou foi o ferimento em seu rosto, e então ela imediatamente mandou um servo tratá-la. No entanto, foi a primeira vez que o menino sentiu o calor da nobreza. Diante da preocupação dos nobres, ela achou que essa família era um pouco diferente. Logo, a menina e seu grupo saíram e desfrutaram do ar fresco, deitados na grama. Devido ao aparecimento acidental do tratamento da membrana, sua bisavó, que estava no exterior, pôde voltar. No futuro, não haverá mais necessidade de se preocupar com a doença de Theodore. A menina pensou que foi graças a ela. O irmão de cabelo amarelo perguntou, seu aniversário está chegando. O que você quer de presente? Eu compro para você. Os dois conversaram alegremente assim. Quando essa tia ciumenta foi vista de longe por Lanian, seu ciúme foi despertado novamente. Que bom! Vocês dois estão muito relaxados. Mas onde está aquele Chester de novo? Chester voltou enxugando o suor. Estou aqui. O que há de errado? Assim que Chester apareceu na grama, a menina correu rapidamente e gritou, Chester, enquanto pingava a água e dizia, bom trabalho. Tenho uma boa notícia para te contar. A partir de agora seu pai será seu guardião. Isso significa que você poderá ter aulas comigo. A partir de agora, você não só terá que receber as aulas do mestre Mota comigo, mas também aprenderá a ler livros com seu pai. A menina disse, venha rápido, eu vou te contar. Você me prometeu hoje à noite, vamos juntos. No entanto, foi esse Chester que fez Leon, que estava ao lado, não aguentar mais, do que vocês estão falando. Venha aqui e me deixe ouvir. A menina então correu maliciosamente. E o que a menina disse foi o festival da noite. Porque ela queria levar Chester e seu pai juntos, querendo melhorar o relacionamento deles. Acabou de acontecer, a menina levou seu pai Chester para fazer compras. Ela apenas foi ao palco para participar da performance. No entanto, quando a performance terminou, o vizinho estava furioso. A menina deu um grande incentivo ao pai em seu ouvido. Quando isso terminou, seu pai começou a passar de fase novamente. Desta vez, ele vai girar no lugar. Chester, ao lado, perguntou, você realmente tem que incomodar o tio assim? A menina disse, poderia ter parado. Mas agora o desejo de vencer subiu e não posso parar. Então a garota pediu para dar uma olhada atrás. Quem diria que a garota nunca mais voltaria? O jogo acabou e o pai explodiu. Ele agarrou o pessoal do show imediatamente. Onde você escondeu minha filha? E o funcionário, vendo o pai com uma aparência de plebeu, não só disse que não sabia, mas também afastou a mão dele. Ele saiu sem olhar para trás. Vendo isso, o pai não aguentou. Ansioso para encontrar sua filha, ele a agarrou. Não estou brincando, devolva minha filha agora. Mas essa pessoa ainda não desistiu. Você está louco? Procurando sua filha aqui?
Eu nunca vi. O que foi ainda mais irritante foi que ele chamou os seguranças. Os seguranças atacaram o pai sem perguntar o motivo. O pai os resolveu rapidamente. Dizer que essa garota desapareceu é na verdade um sequestro. Inesperadamente, mesmo um plebeu não obteve solução ao chamar a polícia. Essas pessoas nem levam a equipe de segurança a sério. O pai disse que a equipe de segurança já é um nome vazio. Nos 7 anos em que você esteve fora, as coisas pioraram aqui. Olhando para o plebeu tremendo encolhido no canto, o pai disse, será que os plebeus e os não usuários de habilidades só podem ser intimidados e ninguém se importa? Então o pai agarrou o funcionário que chamou as pessoas e o empurrou para trás com uma mão. O nobre de cabelo branco e com poderes nobres mostrou sua aparência. Vendo a habilidade do usuário de habilidades, ele ficou com medo e pediu desculpas apressadamente. Desculpe, eu te conto. Nem a garota esperava que ela, como protagonista feminina, a existência mais poderosa do mundo, ainda fosse sequestrada. Felizmente, a garota leu o livro original e não entrou em pânico diante dessa situação. Ela tentou seduzir a garota com uma amarração nas pernas. Por que você não tem medo? Eu vou te bater quando você tiver idade. A garota, que era forte, só pôde concordar, mas você vai me agradecer muito depois. O lugar para onde eu te levo é maior e mais luxuoso do que aqui. Os nobres te darão muitas comidas deliciosas, e eles te amarão e cuidarão de você ainda mais. A garota finalmente entendeu e disse diretamente, você é um traficante de pessoas, não é? A garota pensou, se ela fosse realmente uma plebeia. Então hoje aqui seria o fim, mas agora ela só precisa esperar o pai vir. Nesse momento, um homem gordo empurrou a porta com pressa. Ele disse, vamos rápido, o líder da guilda está vindo. Não tem sido tranquilo ultimamente, e ele parece querer nos pegar pessoalmente. Os dois também ficaram sem saber o motivo. Para nobres como o Duque, eles não deveriam se preocupar com tais suspeitas. O homem olhou para a garota entre os descendentes do dragão e disse tarde, originalmente, se essa criança fosse dada ao barão, poderíamos ganhar 10 milhões facilmente. Não temos tempo agora. Vamos rápido. Por nossa segurança, não façam nada antes. Olhando para a garota entre os descendentes do dragão. Por um momento, eles não souberam como lidar com ela. Embora ela fosse muito bonita, seria muito problemático levá-la. Depois, perderam muito se não a levassem. Quando a garota soube que elas planejavam fugir ilegalmente, foi quando a garota reagiu. Ela não podia deixá-las ir, ela tinha que ganhar tempo, esperar até que o pai viesse. A garota gritou para os dois, vocês têm que me deixar ir, porque meu pai começou. A garota parou quando estava prestes a dizer isso. Sem mencionar se elas acreditariam, mesmo que acreditassem, haveria problemas. Ela já tinha visto os rostos dos dois. Eles provavelmente não vão te deixar ir facilmente. A garota pensou e disse, meu pai é muito assustador, assustador. É melhor vocês me soltarem rápido. Ouvindo isso, os dois caíram na gargalhada. A frase porque eles acharam que a frase. Toda criança diz isso. Por favor, em seguida, os dois arrumaram suas malas em grandes sacos. No segundo seguinte, levaram o dragão que estava prestando atenção na garota. Agora a garota estava completamente em pânico. Se ela fosse levada, não voltaria. Felizmente, os dois pararam neste momento. Assustada pelo homem à sua frente, o homem não era outro senão o pai da garota. Foi então que a garota entre os dragões gritou. Pouco antes, a última frase da garota antes de desmaiar foi, já que a desculpe, pai, eu não deveria ter deixado você me levar para ver o show de fogos de artifício. Isso fez o pai se sentir um pouco envergonhado, e disse montado em seu cavalo, princesa, sou eu quem te deve desculpas. Quando ele abraçou a garota e saiu do quarto, o tio e a tia já tinham chegado, e o protagonista estava muito curioso sobre como eles vieram. O tio explicou, quando você ouviu que eles tinham um ponto. Eu acho que você sabe para onde ir. Essa criaturinha também foi imediatamente me chamar. O pai disse, eu não disse para você não correr por aí. E me desculpe, eu estava com tanta pressa para salvar Lilith. Eu não deveria ter dito desculpas, embora eu estivesse presente e não pudesse ajudar em nada. O pai sentiu-se impotente. O que há de errado? Não sei por que essas crianças da minha família sempre me fazem sentir inútil. O tio disse, ok, você sabe disso. O pai perguntou, mas onde estão os outros? Por que não os vejo? Você não precisa se preocupar com isso, eles foram todos pegos por um homem estranho. O pai se virou e descobriu que não era outro senão o homem de frango que lhe deu o prêmio de filho.
Neste momento, ele estava limpando a poeira das mãos, e um grupo de traficantes estava deitado a seus pés. O pai perguntou curiosamente: Irmão mais velho, você não foi para casa? Jovem, você não se machucou? Ouvi o barulho e vim para cá. Eu não esperava que esses caras estivessem traficando crianças. Fiquei furioso e fui direto. Ei, a princesa em seus braços está bem. Ela está bem, irmão mais velho, ela só está cansada e dormindo. Ah, quase esqueci de algo. Dito isto, o homem de frango tirou um par de sapatos rosados. O jogo de agora não foi justo. Falando francamente, estes sapatos deveriam ser seus. Quando eu ganhar dinheiro, eu comprarei um para ele. Ok, irmão mais velho, obrigado. Do outro lado, o imperador estava muito irritado, ele sentiu que podia prender o reino da princesa. Levou 7 anos de espera e treinamento. Claro, era a filha do reino, que quase foi sequestrada e ferida por traficantes. Como o senhor do cavaleiro-chefe do reino, o imperador maligno decidiu punir aqueles nobres para mostrar favor ao cavaleiro-chefe. No entanto, quando a garota abriu os olhos novamente, ela se assustou tanto que se sentou ereta, porque ela claramente se lembrava de ser noite. E agora era de manhã. As criadas gêmeas também se assustaram. Senhorita, você finalmente acordou. Nós somos tão descuidadas. Você está bem? A garota perguntou. Onde está meu pai? A criada respondeu. Ele deve ter ido resolver o que aconteceu ontem à noite. Onde estão aqueles do oeste? Essa criança não dormiu a noite toda. Ficamos velando seu sono. Insistimos muito para ele descansar, e ele relutantemente saiu para dormir. Ao ouvir isso, a garota ficou aliviada. Ela não esperava que houvesse espiões por toda parte, e suas próprias criadas gêmeas. Eram membros seniores da Associação Garra Vermelha. Eles sabiam tudo sobre os movimentos da garota nobre, observando-os claramente. Até a garota pensou que eles eram ela. As criadas explicaram à garota que, na verdade, quando você encontrava perigo, foi nosso chefe quem nos contou. Ao ouvir o chefe, a garota ficou confusa a princípio, e então pensou no líder da organização Garra Vermelha. Mas a garota estava curiosa sobre como o chefe sabia. É assim, senhorita, ontem o chefe estava preocupado com você, pois muitas crianças têm desaparecido ultimamente. Mas ontem eu saí escondida para brincar, e só contei para minhas 2 irmãs. A criada se desculpou. Me desculpe, senhorita. Relatar cada movimento da mansão do duque, essa era nossa responsabilidade na época. Por favor, entenda, senhorita. Independentemente disso, o chefe se importa muito com você. Naquela época, ele providenciou 10 guarda-costas ao seu lado. Embora o duque tenha saído com você, fizemos isso por precaução, embora o duque possa protegê-la bem. Mas se algo inesperado acontecer, você também ficará bem. A garota disse que, na verdade, não foi necessário. Se houver guarda-costas, meu pai vai descobrir diretamente. Não, não, senhorita, de jeito nenhum. Nossos colegas da Garra Vermelha são muito profissionais, não apenas bem treinados. E naquela época foi especial. A garota também disse, mas meu pai é um mestre em construção de livros. Fazer coisas que um leigo faria com um mestre. E nossos colegas apertaram a mão do duque. E até se apresentaram. Ao pensar nisso, a garota ficou chocada. Não pode ser. Será que foi aquele tio na época? Teste, teste, teste. Eu realmente não esperava que pudesse ser jogado assim. De fato, foi a decisão certa ter um bom relacionamento com a Associação Garra Vermelha. De qualquer forma, o Duque não vai descobrir. O chefe ordenou que observássemos até o fim antes de intervir. A garota sentiu incompreensão. Ok, por favor, diga ao meu chefe meu agradecimento. Senhorita, agora há coisas mais importantes. Não temos tempo agora, devemos executar rapidamente? Hoje você será vestida como a garota mais bonita. Quando a criada terminou de arrumá-la, ficou chocada. Linda e bela já não pode ser descrita com palavras. Neste momento, a garota estava super fofa e obediente. Ela mesma não esperava ser tão bonita. Mas neste momento, a garota queria se maquiar. Dito isso, ela correu para a penteadeira. A criada sugeriu, não pode se maquiar. Você está mais bonita agora. Pelo contrário, se você se maquiar, ficará fora de sintonia. Sua pele é muito delicada e inadequada para cosméticos. E hoje é o dia em que a tia realiza uma reunião de chá de camélias. Nobres da capital e as esposas das 10 famílias voltarão, e seus filhos certamente os acompanharão. A tia provavelmente quer que eu me relacione com eles e construa uma base de contatos, agindo para os assuntos milagrosos de meu pai. Desta vez,
Vou me esforçar. Logo após, Cecil esperou do lado de fora da porta, enquanto a garota se atrapalhava lá dentro. Como ela iria participar da reunião de chá, queria deslumbrar a todos. Por isso, decidiu se maquiar e se arrumar. Finalmente, quando a garota terminou de se arrumar e foi procurar Cecil, não só Cecil, mas todos ficaram chocados. E o que se seguiu foi o desespero de todos. Do outro lado, o líder do acampamento vermelho recebeu uma carta da garota. Na carta, dizia que, aproveitando a oportunidade para levar o antídoto para a irmã, ela estava escrevendo pela primeira vez. Aquela moça que precisava do antídoto, ela melhorou? Desejo a ela tudo de bom e uma rápida recuperação. Se ela se recuperar, você pode me responder. Claro, se você achar incômodo, basta desenhar um círculo nesta carta. A garota continuou a perguntar se havia algo. Eu não sei se você conhece o Barão Joseph, eu quero encontrá-lo agora. Se você fornecer informações em troca de uma transação, eu irei procurá-lo em breve com algo importante. Dito isso, o chefe Joseph sabia muito bem dela. Há 2 anos, ela frequentemente aparecia nos arquipélagos. Como um gênio político de renome na época, ela tinha a visão de prever o fluxo de poder e a habilidade de reconhecer pessoas para selecionar talentos. O chefe estava curioso sobre como a garota sabia sobre alguém que havia desaparecido há 2 anos. Era o homem de frango que disse isso com suco. Venha, chefe, tome um copo de suco. Um copo. O chefe levantou o copo e, recebendo o agradecimento, disse que não era nada, que estava feliz. Ficarei feliz em ensinar aqueles vilões. Falando nisso, a pessoa que você escolheu é o Duque? O chefe não conseguia avaliar por um tempo. Se for ela quem é favorecida, então seria ótimo. Acho que ela é muito gentil. Estou ansioso pela cooperação dela. No entanto, além dela, não há mais ninguém adequado. O retorno dela é vontade divina. A família deles tem o direito de servir a realeza. E é uma família sem manchas. Por isso, acho que ela é muito adequada. O que o chefe pensava era na garota. Ela nunca pensou em ter contato com o Duque, mas sim com a filha dele. O chefe também achou que poderia ser uma revelação divina. Dito isso, ela ainda tem algumas deficiências. Ela já está fora há 7 anos. O chefe disse que ela deixou a capital há 7 anos. Ela já havia perdido a fama na política e não conseguia mais ver o fluxo de poder. Dito isso, o chefe de repente pensou em algo. Será que a garota está procurando Joseph por ela? E o que o Duque mais precisa agora? É uma pessoa capaz como ela. Pensando nisso, o chefe não pôde deixar de sentir curiosidade. Que tipo de identidade essa garotinha tem? Claramente a garota mais fofa e obediente do Império. Ela agora estava usando uma maquiagem feia. Originalmente pensei que estava adicionando flores a brocado. Inesperadamente, ela se transformou em um monstro feio. Quando ela se virou, Cecil ficou chocado. Por coincidência, o irmão gêmeo também veio. Diante da maquiagem chocante da garota, o irmão gêmeo gritou com a boca aberta, que feia, é a feiura extrema. Finalmente, com a ajuda da empregada, ela removeu a maquiagem. No entanto, a partir daquele momento, a garota não estava mais feliz. Andando com Cecil, ela estava abatida. Cecil a consolou dizendo que ela estava linda agora. No entanto, Cecil fechou os olhos enquanto falava. Mas a garota conhecia bem sua personalidade. Sempre que mentia, seus olhos se fechavam. Nesse momento, o irmão gêmeo também se aproximou e Lan Yang disse: Olá, Zhang Yumunu. Por favor, não me coma. Eu estava com medo, mas Tel disse: Você é linda, Lilith. Hoje você está como uma princesa. Sim, obrigada, irmã, irmão, eu entendi. De repente, uma voz disse: Olá, amigos. Lan Yi soube quem era sem se virar. Um sentimento de pânico a invadiu. Se ela quisesse fugir, já teria fugido. Em seguida, ela trocou imediatamente os brincos com o irmão. Rapidamente, a dona da voz, Erika, correu e no segundo seguinte abraçou Tel. Por causa dos brincos de flores. Ela não conseguia distinguir Lan Yang de Tel. No entanto, Erika, tão linda, despertou a admiração e o anseio da garota. Porque ela não era muito mais velha que ela, madura e linda, e olhando para seu próprio corpo pequeno, ela não pôde deixar de perguntar a Cecil. Aquela irmã mais velha é muito bonita? E ela é muito mais alta que eu. Cecil respondeu: Não sei disso. Seguiu-se um silêncio, o que deixou a garota um pouco frustrada, dizendo: Se ela vier, eu serei Zhang Yumunu. Ao ouvir isso, Cecil ficou ansioso. Não, eu nunca disse que você era Zhang Yumunu. Isso também deixou a garota irritada por um tempo. Quando meu corpo vai crescer?
Talvez essa seja a constituição estranha de gostar de garotos maus. Foi então que alguém a cumprimentou de repente. Olá, senhorita Lilith, eu sou Dai Wang. Ao ouvir esse nome, a garota achou muito familiar. Eu também estou muito feliz em conhecê-lo. Uau! Você foi criada em Dondongli? Eu pensei que você tivesse crescido entre plebeus. Você não sabia nada sobre etiqueta aristocrática. Antes que a garota pudesse refutar, Tel disse, como esperado, sua atitude é tão irritante quanto sempre. Ao ver que Cecil a viu chegar, ela se virou. Você é plebeu? Acompanhando a senhorita? Você tem muita sorte. Deve se esforçar para não decepcionar a senhorita. Obrigado pelo seu conselho, eu sei muito bem. Ok, parem de ficar parados, venham tomar chá comigo. Erika ficou muito feliz ao ouvir isso. No segundo seguinte, ela agarrou Lion e fugiu. Em seguida, a garota puxou Cecil. Pare, você também vai. Se você vier, não seria compreensível. O que você disse? A garota ficou furiosa, e até Tel não pôde deixar de querer agir. Prestes a dar um soco, estava prestes a desferir o golpe. No último momento, Cecil assegurou, não tenho tempo, vou para o salão de dança mais tarde. Na cerimônia do chá, Daimen ficou se gabando, exibindo seu campeonato de equitação na Alemanha no ano passado. Embora tenha falado por 30 minutos, ninguém a ouviu. Em seguida, ela disse, duas jovens, vocês não vão participar da competição de equitação este ano? Não é para nós irmos caçar. Não, por que vocês duas não participam? Estão com medo da minha equitação? Não participar é uma escolha sábia. Quando alguém perguntou à garota o que ela planejava fazer com os cavalos, ela disse, ainda não pensei nisso, ainda não decidi. Daimen disse imediatamente, você pode assistir à minha competição. Embora o título de campeão já esteja garantido, eu tenho habilidade. Ao ouvir isso, Tel realmente não aguentou. Disse em tom irônico, sem pressão nem ansiedade alguma. No entanto, hoje a fala de Tel não tinha curiosidade. Isso, porém, chamou a atenção de Erika. Hoje Tel também era adorável, mas no coração da garota era o oposto. Ela mesma queria ganhar o campeonato de equitação desta vez. Olhando para o jeito de Mei morder a chave e se retirar, Huavu e Cecil participariam juntos da competição de equitação. Nos vemos no hipódromo na hora marcada. Em um piscar de olhos, os três chegaram à entrada do hipódromo. Neste momento, Cecil ainda tinha algumas dúvidas. Afinal, como plebeu, ela realmente podia competir? Claro que pode, eu sou seu apoio inabalável. Se você ganhar, ainda pode fazer nosso nome familiar brilhar, disse a garota seriamente. Ouvindo essas palavras, Cecil ficou aliviada e disse com determinação, vou me esforçar. Sim. Vai escolher um belo cavalo que goste, apressou-se a garota. No entanto, a garota sabia a primeira regra de não mudar. O centro de atenção do protagonista não volta pela segunda vez. Mesmo que você nunca tenha montado um cavalo, a vitória final pertencerá apenas a você. Shu King disse, Lilith, vai escolher um cavalo rapidamente. A garota pensou consigo mesma que escolheria um modelo popular. Quanto a ficar em primeiro lugar, deixaria isso para Cecil. De repente, um toque de branco fez os olhos do menino brilharem. Ele viu um belo cavalo branco entrar em seu campo de visão, com pelos brancos como jade e olhos azuis. Tudo demonstrava sua nobreza e elegância. Em apenas uma palavra, a garota decidiu tê-la. De repente, alguém perguntou se você está escolhendo os cavalos para o concurso de primavera deste ano? Se for, sinto muito, este cavalo não serve. Ela se chama Fei Yui, e no ano passado ficou empatada em primeiro lugar com o cavalo de Meimin. Mais tarde, ela se machucou na perna durante o treinamento. Embora já estivesse curada, não conseguia voltar ao seu auge, então foi deixada de lado e preparada para ser descartada. Ao ouvir isso, a garota não aguentou mais. Só por isso vocês vão descartá-la? E ainda por cima, um cavalo que já ganhou o primeiro lugar. Sim, se não tem valor, vai para o matadouro. Ouvindo isso, a garota sentiu uma grande pena. Inesperadamente, um cavalo tão bonito e forte será descartado só porque não pode competir. A garota tomou uma decisão firme e disse, eu a quero. Ganhar nem sempre é o objetivo. Sim, princesa, é exatamente isso. Então, bem, vamos levá-la, Zefei. O homem disse com uma expressão difícil. Zefei não tem apenas problemas de lesão, mas também tem um forte vínculo emocional com o ex-dono. Exceto pelo ex-dono, ela não ouve mais ninguém. Anteriormente, outras pessoas queriam comprá-la e levá-la. Não só ela não permitiu, como também atacou e resistiu.
Seria muito perigoso para a senhorita. Nesse momento, a garota implorou: papai, eu gosto de Zé Fei, não tem problema. Além disso, na competição de equitação também tem magia para evitar quedas. E você vai me ajudar no treino. Vendo sua filha gostar tanto, papai concordou, acariciou sua cabeça e elogiou: que anjo caridoso. Cecil olhou para esta cena ao lado. Em seu coração, ele jurou que definitivamente alcançaria um bom resultado na competição, para não decepcionar a intenção da garota. Mas o cavalo branco nunca comia, e até virava a cabeça para expressar sua insatisfação. Pouco antes, a garota pensava: aprender equitação com Chelsea, mas Chelsea está apenas aprendendo, então o pai só pode cuidar de uma pessoa. A garota sentou-se no chão e esperou. A garota entediada lembrou-se do cavalo que acabará de comprar. O cavalo branco fez a garota sentir que ela tinha um bom espírito. Não seria fácil conseguir outras vitórias, então a garota decidiu abraçar o cavalo branco. Maisie só queria te beijar, não para participar da competição, para obter uma posição. Ao ouvir isso, Maisie apenas virou a cabeça. A garota continuou a analisar. Você quer um mestre, certo? Faltam 2 semanas para a competição. Eu vou fazer você nos aceitar. No dia seguinte, a garota provou com ações. Ela falhou primeiro, trouxe uma caixa de comida e começou a correr no 3º dia. Maisie virou a cabeça em desaprovação. O 4º dia ainda era assim, e continuou assim até o 10º dia. No entanto, neste dia, quando o sol se pôs, a garota ainda não havia chegado, o que deixou o cavalo preto ao lado mais curioso. Maisie também estava um pouco decepcionado. De repente, Maisie, me desculpe, comprei tarde demais. Eu queria vir mais cedo, mas o professor me atrasou. Quer ouvir o que aconteceu hoje? Eu mesmo não esperava. Eu quero aprender equitação desesperadamente. Assim se passaram 10 dias. Chelsea está com um progresso requintado. Vendo o rápido progresso de Chelsea, a garota ficou muito feliz. Princesa, o que você está fazendo aqui? A garota voltou e disse: eu só vim ver Chelsea. O pai perguntou: Maisie ainda não deixa a princesa montar? A garota disse que Maisie precisa de tempo. Quanto ao trauma psicológico, não a forçarei enquanto ela não estiver bem. Nosso anjo é realmente gentil. Acredito que Maisie entenderá suas palavras. Em seguida, a garota perguntou: hoje é o retorno do cavaleiro. Você deve conhecer o imperador, certo? E se o imperador te mandar para a batalha novamente? Então vá, papai é muito bom. Em vez de ir capturar monstros, é ir para a guerra e roubar a terra das pessoas que vivem vidas felizes. Papai não fará tal coisa, certo? Como uma nobre, ela repetidamente se ajoelhou em frente a um cavalo. Para um cavalo sem valor, esperando para ser tratado, ela pessoalmente enfaixou os ferimentos. E disse com uma cara sincera: me desculpe, eu só posso vir de manhã. Eu queria te enfaixar depois que você adormecesse. Mas o pai saiu e não estava em casa. Agora você tem que ser obediente e não se mover. Diga-me por que você não se moveu. Talvez seja porque seu pé ainda dói. Eu realmente espero que você melhore rapidamente. No entanto, não estou te pedindo para correr. Vá competir e ganhar um lugar para mim. Corra quando quiser. Só espero que você se recupere rapidamente. Ao ouvir essas palavras, o cavalo também pensou em algo. O antigo mestre não era tão bom. Quando ele ainda estava dormindo, ele foi acordado para correr competições. Se corresse devagar, seria espancado e humilhado. Neste momento, a garota já havia adormecido ao lado do cavalo. Quando ela acordou de manhã, a garota ficou apavorada porque o avô, que sempre se preocupou com a limpeza, veio. Ela estava dormindo com um cavalo. A garota subiu rapidamente no cavalo e explicou apressadamente: o garoto de ontem veio aqui e o guarda dormiu acidentalmente. O avô perguntou: é este o cavalo que você vai usar na competição? Ouvi dizer que ele não te deixa montar, então você poderia trocar se fosse assim. Ao ouvir isso, a garota rapidamente segurou a mão e disse: não. Ele é um cavalo com trauma. Esperarei que ele se recupere completamente. Portanto, avô, acho que não posso participar da competição. Eu deveria ter ganhado um prêmio. Me desculpe. O avô disse: eu não te mandei para ganhar um prêmio. Você nunca montou a cavalo? Dizendo isso, ele se abaixou para limpar os sapatos da garota e então puxou seu velho companheiro. Venha, princesa, vou te levar para dar uma volta. Esta foi a primeira vez que a garota experimentou montar a cavalo, mas isso a fez lembrar de seu pai. Para que sua filha crescesse saudável, o pai aceitou o plano de invasão brutal do imperador, em troca de o imperador não mandar a filha para o serviço militar. Durante a reunião, no banquete de retorno do pai,
O imperador ficou muito feliz e ansiosamente mostrou o mapa ao pai, mas ao ver os retratos nas paredes, fez o humor do pai piorar ao extremo. Os retratos nas paredes representavam os leais ministros, e o pai conhecia bem todas essas pessoas. Eram todos companheiros com quem ele lutou lado a lado no passado. O imperador continuou sem corar: sinto falta desses guerreiros que se dedicaram ao império. Mas pela paz do império, tive que fazer isso. Empurrar esses generais habilidosos para a beira da morte. A guerra é cruel, ninguém pode garantir sua própria segurança. Ao ouvir isso, o pai apenas sentiu que não tinha palavras. No entanto, para o nosso país, algumas coisas precisam ser feitas, e eu sinceramente espero que sua filha cresça saudável. Mas você tem o poder de proteger sua filha. Se puder arcar com isso, ninguém ficará insatisfeito. Embora desde os tempos antigos, você e eu discordamos sobre a guerra. Mas a unificação do continente é uma necessidade. Devemos tornar nosso país mais forte, para que ninguém ouse cobiçar nosso país. O pai perguntou: você está se preparando para invadir? Sim, exatamente. Desta vez espero uma resposta diferente de você. Espero que você possa mudar algo, por causa da criança. Depois de ouvir isso, o pai se virou e saiu, deixando apenas uma frase: eu vou me preparar. Ao sair pelos portões do palácio, ele encontrou sua ex-esposa. Como ele atraiu e reconstruiu a família, o pai não a tratou bem. A mulher começou a se desculpar. Primeiro, sinto muito. Fui eu quem informei Sua Majestade. Tudo bem, mesmo que você não dissesse, ele me encontraria. A mulher continuou: obtive benefícios dele. Me aposentei mais cedo e a criança foi isenta do serviço militar. Estou muito curiosa. Por que você voltou? O que você tem que fazer é sair daqui, não volte mais. O pai disse: porque a filha queria voltar para ver. Como está a criança? Ela é bonita? Ela se chama Lilith, bonita e gentil. Ela é pequena, mas vai crescer rápido. Falando da filha, ela coçou a parte de trás da cabeça timidamente. A mulher ficou chocada. Ela realmente não esperava. No começo eu pensei que você não tinha mudado nada, mas eu estava errada. Você realmente mudou. Vim te dizer, por favor, não conte nada sobre mim para a criança, porque eu não quero mais. Afinal, agora tenho uma nova família. Com um filho, não posso ser sua mãe. Ele tem 5 anos agora e também está treinando. Então, se eu encontrar Lilith e ele, acredito que os dois terão um encontro infeliz no futuro. Afinal, as duas crianças têm a mesma mãe. Se ele disser algo ruim para meu filho 802 pode afetar a psicologia do meu filho. Desculpe, as ideias das pessoas mudam depois de ter filhos. Mais uma vez, desculpe, cuide-se. 803 A elegante partida da mãe deixou o velho pai muito ocupado. Ele se sentiu cansado diante de tais problemas. À noite, o pai não sabia como começar a falar com Lilia. 804 Depois de meio-dia, Zezan perguntou: você não quer ver sua mãe? A garota ouviu e perguntou de volta: você já viu, certo? Por que você fala assim de repente sobre ver sua mãe? 805 Porque antes de voltar, você estava muito curioso sobre onde sua mãe estava. Mas depois de voltar, você nunca mencionou isso. 806 A garota disse: o que? Ele quer me ver? Na verdade, estou um pouco hesitante em vê-la. Seria embaraçoso ter uma mãe de repente. 807 Antes, todos queriam ver a mãe. Eu só tenho um pai que me ama muito, mas agora é diferente. 808 Todos sabem que tenho mãe, então se não for essencial vê-la, é melhor não vê-la. Com essa explicação, o pai ficou aliviado. 809 Assim, ele não se preocupava com a decepção da garota. Quanto ao motivo pelo qual o pai fez essa pergunta, a garota realmente sabia em seu coração. 810 Mas ela sentiu que era mais assustador retornar à consciência. E o motivo pelo qual o pai ficou em uma situação difícil foi por causa dela. Pensando nisso, a garota abraçou o pai por trás. 811 Eu amo mais meu pai. Amo imensamente. Eu só quero viver bem com meu pai. Vendo o menino no ringue de luta, enfiando a mão na boca. 812 Neste momento, o velho pai entrou em pânico. Ele estava praticando esgrima. O que ele estava fazendo com a boca? No segundo seguinte, um dente de leite colorido 813 foi jogado na frente do velho pai. Só então ele percebeu que a criança estava trocando de dente. Ele não esperava que a criança arrancasse o dente com as próprias mãos. 814 O menino disse que não era nada, ele estava acostumado. O pai disse: você não pode fazer isso. Espere até que o dente de leite esteja solto, ele cairá automaticamente. 815 Lembre-se de não ser tão anti-higiênico no futuro.
O velho pai estava muito curioso sobre sua aparência, quando foi a primeira vez que ele perdeu um dente. 816 e quantas ele perdeu no total? O menino disse que aos 6 anos perdeu os dentes da frente inferiores. Agora os outros dentes internos foram trocados. 817 Ao ouvir as palavras do menino, o velho pai ficou inquieto. Ele perdeu tantos dentes aos 6 anos? Sabendo que sua filha já tem 7 anos 818 não só não há sinal de troca de dentes, mas também dentes de leite que ainda não nasceram. Pensando nisso, o velho pai ficou completamente ansioso. 819 Ele voltou para casa apressadamente para consultar os livros em busca de confirmação. A falta de troca de dentes foi porque ele não bebeu leite materno? Ou ele não comeu comida complementar por mais de 5 meses? 820 Ou foi porque ele não comeu nutrição no campo naquela época? Pensando nisso, o pai bateu na mesa com autocrítica. Quando ele levantou a cabeça, o mordomo apareceu. 821 O mordomo, carregando um monte de coisas, apareceu de repente. Ele assustou o pai de surpresa. O mordomo olhou para o monte de Iwerjing na mesa. 822 Enquanto colocava as coisas que tinha em mãos, disse, Iwer será entregue a Iwer NV Você, um homem, pode entender isso. 823 Então, por favor, lide com isso com atenção. Estes documentos e e-mails precisam ser confirmados. O mordomo levou embora o Iwerjing. 824 O velho pai ficou completamente confuso com as ações do mordomo. Ele não tinha tempo para olhar para essas coisas. Ele ainda não tinha tempo para cuidar de seus próprios filhos. 825 Ou uma carta com um artigo em um dos documentos chamou sua atenção porque ele a tinha visto antes. Este é o artigo de alguém que o informou. Isso pode afetar a psicologia do meu filho. Desculpe, as ideias das pessoas mudam depois de ter filhos. Mais uma vez, peço desculpas e cuide-se. Com a partida elegante da mãe, o pai idoso está muito ocupado. Diante de tais problemas, ele se sente cansado. À noite, o pai não sabe como falar com Lilia. Zanzan, você perguntou por meio-dia. Você não quer ver sua mãe? A garota, depois de ouvir, perguntou de volta. Você a viu? Por que você de repente disse isso sobre ver sua mãe? Porque antes de você voltar, você estava curiosa onde sua mãe estava. Mas você nunca a mencionou depois de voltar. A garota disse, o que? Ele quer me ver? Se eu a vir, na verdade, estou um pouco hesitante. De repente, ter uma mãe seria muito embaraçoso. Antes, eu queria ver minha mãe para que todos pudessem me ver. Eu só tinha um pai que me amava muito, mas agora é diferente. Eles todos sabem que eu tenho uma mãe, então se não for essencial vê-la, é melhor não vê-la. Com essa explicação, o pai ficou aliviado. Assim, ele não se preocupou que a garota ficasse desapontada. Quanto ao motivo pelo qual o pai perguntou assim, a garota na verdade sabia claramente em seu coração. Mas ela achava que o retorno da consciência era o mais assustador, e o pai em apuros foi tudo por causa dela. Pensando nisso, a garota abraçou o pai por trás. Eu amo meu pai mais do que tudo. Eu só quero viver bem com meu pai. Olhando para o menino na arena de luta, ele colocou a mão na boca. Neste momento, o velho pai entrou em pânico. Ele estava praticando esgrima. Por que o menino colocou a mão na boca? No segundo seguinte, um dente de leite colorido foi jogado na frente do velho pai. Foi quando ele percebeu que a criança estava com problemas. Ele não esperava que a criança tivesse arrancado um dente com as próprias mãos. O menino disse que isso não era nada, ele já estava acostumado. O pai disse que você não pode fazer isso. Quando os dentes de leite estiverem soltos, eles cairão automaticamente. Lembre-se de não fazer isso de forma anti-higiênica no futuro. O velho pai ficou muito curioso para saber como ele era. Quando foi a primeira vez que um dente caiu? E quantos dentes caíram no total? O menino respondeu que perdeu os dentes da frente aos 6 anos de idade e agora os dentes de trás estão todos trocados. Depois de ouvir as palavras do menino, o velho pai ficou inquieto. Ele perdeu tantos dentes aos 6 anos? Ele sabia que sua filha já tinha 7 anos. Não só não havia sinal de troca de dentes, como ainda havia dentes de leite que não haviam nascido. Pensando nisso, o velho pai ficou completamente ansioso. Ele voltou correndo para casa para consultar os registros para confirmar. A falta de troca de dentes foi porque ela não tomou leite materno? Ou porque ela não comeu nada nos 5 meses de gravidez? Ou foi porque eles estavam no campo e ela não comeu nada nutritivo? Pensando nisso, o pai bateu na mesa com autodepreciação. Quando ele levantou a cabeça, o mordomo chegou. O mordomo, carregando uma pilha de coisas, apareceu de repente e assustou o pai.
O mordomo olhou para a pilha de Yuerjin na mesa. Enquanto colocava as coisas que tinha nas mãos, ele disse: entregue os Yuer para a senhora Yuer. Um homem como você pode entender isso? Então, por favor, cuide disso seriamente. Estes documentos e e-mails precisam ser confirmados. O mordomo disse enquanto levava o Yuer. O pai vê as ações do mordomo? Eu não tenho tempo para essa pilha de coisas. Eu nem tenho tempo para cuidar do meu próprio filho. Caso contrário, uma carta com um artigo em meio aos documentos chamou sua atenção, pois ele a tinha visto antes. Era um artigo de alguém que lhe dizia o paradeiro de Cecil. Ao abri-la e ver o conteúdo, o pai ficou completamente chocado. A primeira frase dizia: desista das suas crenças e proteja sua filha. Esta não é a melhor forma ou escolha. Não se curve aos planos do imperador insidioso e astuto. O mundo eterno que você tanto almejava se realizará. Este país precisa mudar agora. E apenas você pode fazer isso, apenas você pode mudar. Você pode ir procurar o estrategista Joseph em seguida. Na carta, já expliquei a localização dele para você. Ele é indispensável para o primeiro passo da grande mudança. Ao ler isso, o pai ficou um pouco irritado. Ele jogou a carta com força sobre a mesa. O que isso significa? E as duas cartas são diferentes? Que esforço para esconder a própria identidade. Quem é essa pessoa que não quer ser vista? Isso faz com que o pai pense que essa pessoa é louca, incitando abertamente a rebelião. Seu poder só pode ser possuído pela realeza. O imperador afirma ter poder absoluto. Seu poder pode até se comparar ao do julgamento. Agora o pai queria muito saber quem era o remetente. Uma coisa era certa, essa pessoa o estava observando de perto. O pai sabia por que essa pessoa lhe escrevera, pois desde a infância ele queria quebrar a maldição do destino de um príncipe. Naquela época, o pai sabia que era muito poderoso. Para um imperador que podia lavar o cérebro de usuários de habilidades, o pai era o único que ele não conseguia combater. Mas, não importa o que, isso é apenas uma fantasia de infância. A mudança não pode ser bem-sucedida apenas com paixão, requer razões legítimas e perseverança. E agora, ele não tem um motivo legítimo. A mudança requer o apoio da classe alta, e eles são justamente os beneficiários da sociedade hierárquica. Todos eles estão satisfeitos com o governo do imperador. Essa pessoa que escreveu a carta faz o pai pensar que é um louco, falando sem entender nada. Se tem a coragem para algo tão importante, diga pessoalmente. E aqui, a garota provavelmente já viu a nova carta que ela escreveu, e o pai também. No entanto, ele não sabia que o pai já estava agitado.